Olá, sejam muito bem-vindas ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. E eu sou Raíssa França. Estamos aqui em mais um episódio do Eufêmia Cast, trazendo mais uma mulher inspiradora, né? Polêmica. Eita, meu Deus do céu, vai ser babado, confusão e gritaria hoje nesse episódio, né, Meline? Isso. E nada melhor do que começar apresentando os nossos apoiadores e patrocinadoras que estão aí fazendo nosso programa acontecer. Primeiro, como sempre, está aqui com a gente cada minuto, trazendo visibilidade para o nosso programa. Tânia Paletes. Maison Ferri, hoje levou falta. A gente feia que só a festa. Ô, mulher, eu tô uma derrota. Ó, sem Maison Ferri, né? E Não, com a gente já faz um exato. antes e depois. Alma de Sereia. E a Miss Garbo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui todas trabalhadas no look Miss Garbo. Adorei. Estou até mais bonita. Não é não? Vai lá. Sim, eu quero saber. Sim, tô mas muito peraí, curiosa antes de pra apresentar a saber. pessoa, vamos falar aqui pro pessoal se inscrever no canal, Riqueza, né? Prosperidade. Prosperidade, Vem tem que sempre focar primeiro nisso, o pessoal fazendo um pix aí, apontando, né, o celular pra telinha, o QR Code, fazendo aquele pix bonzinho pra verdade. gente. E se inscrever no canal também, porque a gente precisa Exatamente. da inscrição de vocês, dessa colaboração e mostrar que estamos nos assistindo. Para que Exatamente. a gente continue trazendo mais mulheres inspiradoras para o nosso estúdio. E quem é ela? Quem é ela? Olha, eu tô olhando pra carinha O dela que ela mundo- tá até fingindo, O mundo quer né? saber. Que é calma. Ela é advogada, professora e primeira suplente de vereadora em Maceió. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental e mãe da Letícia e do Eduardo. Antes de saber o nome dela, vamos... Roda a vinheta. Maria Tavares Ferro, olha a carinha dela. Cheia de coisas para falar. Cheia de Graças babado. a Deus. Graças a Deus, uma polêmica. Cheguei, enfim, né? Vocês me convidam Eita, pra cá, calma, né? Eu Amada, já é tava porque- me sentindo totalmente rejeitada. Mulher, no não, programa. é a agenda da gente, tá cheia Mentira mesmo. que a gente teve que se humilhar, eu já tô sabendo. Porque você achou que era o quê? Golpe da Rebeca. Golpista safada. Golpista não sabe. Né, meu Deus. Ou é o golpe de trazer as pessoas pra cá. Pra entrevista. Aí sequestra. Sequestra e pega o dinheiro. É que a gente hoje em dia sofre tanto golpe no WhatsApp, É. né? Que a gente nunca sabe. É um número estranho, né? Manda uma mensagem, E assim, uma padrão, cara dessa, né? formal, Cara dessa, de né? meliante. A cara da meliante aí. Então, com certeza. Vamos lá começar o nosso bate-papo com ela, né? Menina, mais uma mijona. É. Conta aí pra gente esse A gente só babado. traz mulher que mija na cama. Até hoje. Elas contam isso. Contam. né? Então, é a terceira ou é a quarta já? Rapaz, sei não, já perdi as contas. É. Diga aí. Então, eu me lembro assim, quando criança, que eu não conseguia controlar o xixi. Engraçado que a minha filha nunca fez xixi na cama, assim, deixou a fralda muito cedo. Eu me lembro ela, com menos de 3 anos de idade, ela já não usava fralda para dormir. Agora, o meu filho até hoje usa, vai fazer 6 anos no mês que Mario. vem. Mario. E continua fazendo, e muito Juiz. xixi, muito. Então, eu me lembro assim, na minha infância, foi um fato que me marcou muito, porque eu sempre acordava nadando no xixi, Meu nadando. Deus do céu. Eu tinha uma... Não era Patrocinou qualquer tá um. Não era qualquer um, xixi. Então, o meu colchão era sempre manchado de xixi, né? Sempre no sol, sempre. Botava no sol e virava o colchão No do outro sol. lado, ela mijava. E Mas virava olha, em compensação, acho que a minha pele fez bem, né? Fluiu. Dizem que xixi faz bem pra pele, né? Vou Então começar eu... a mijar, Não. agora passar Cara, na cara. Não é não, Meline? skincare. Mas hoje em dia mijar na cama? Não, Ah, hoje sim. já consigo controlar, A gente né? Acho que- recebeu um entrevistado aqui até hoje. Não, Ela disse, é não. tranquilo. Não, É. não. Hoje é tranquilo, hoje eu consigo controlar. Agora, eu sou uma pessoa que eu faço frequentemente muito xixi, assim. Eu conheço todos os banheiros de todos os lugares que eu vou, assim. Impossível ir num lugar e não saber como é o banheiro, porque eu sempre vou no banheiro. Avião, sempre. Sempre. Levanta, eu sento Eu até no nunca corredor fui. já. Eu nunca fui Sento em até no banheiro. corredor pra ficar mais fácil de ir. Eu sempre Eu vou. nunca fui Sempre banheiro estou no de avião. corredor. Não me botem na janela do avião, porque eu preciso do corredor para ir pro Atrapalhar as banheiro. pessoas, É. Eu também. não conheço. O banheiro do avião? Meu Nunca Deus. fui. Meu Nunca. Deus. Sou aquela pessoa que voa antes. Inclusive, eu tenho até uma dica de Banheiro de avião. emagrecimento, né? Uma vez eu li na Super Interessante que
as células de gorduras, elas são eliminadas nos líquidos. Tem muita gente que acha que é o número 2 que faz emagrecer, mas não é. É o número 1. Então, quanto mais você vai ao banheiro, quanto mais você elimina, o suor é o líquido que você elimina a célula de gordura do seu organismo. E o xixi também é esse líquido. Então, quanto mais xixi você faz, mais magra você tende olha aí. Fitness a com Maria. ser. E por isso que eu não estou. Porque eu mal vou. Pois Só é. quando eu bebo cerveja. Aí eu vou a noite todinha. Pois beba mais cerveja, que você Meu vai Deus. emagrecer. Ai, filha, aí É, e não- por falar em dica de magreza, você sofreu bullying Sofri. na infância. Você falou pra Porque gente era aqui. magra demais. Eu sempre fui esquelética, né? Sempre fui. Agora eu tô um pouquinho mais acima do peso. Mas assim, eu sempre fui aquela menina do joelhão da canela fina, né? Então, quando eu era criança, eu sempre sofri bullying por isso, assim. Eu nem me recordo muito dos nomes, Os assim. apelidos, era o que eu ia perguntar. É, dos apelidos eu não me recordo, mas eu me recordo bem que eu era rejeitada socialmente dentro da escola por ser muito magra, pela minha magreza, assim. Incrível, né? É, incrível. E hoje é o louco pra ser padrão magro muda, demais, né? É. Menina. Nossa, quando eu era criança, o padrão era totalmente a gostosona, né? Bundão. Eu tinha um amigo meu que me chamava de campeã de natação. Nada de peito, nada de coxa, nada de bunda. Eu não tinha nada de Meu nada. Deus Era do campeã de céu. natação. Muito bom. Olha aí um bullying. Um que bullying, eu um sou- apelido, pronto, campeã de natação. Eu tinha um Campeã. também que era muito bom. Meu amigo dizia assim, esperta Emeline, que já vem sem a bunda, pra ninguém passar a mão. Pois é, Pronto. é isso. Era eu, porque eu nunca tive bunda na minha Não, vida. eu sempre tive. Sempre tive Nunca bunda. tive. E eu ficava Era um sofrimento. morta. O papo aqui é A e B. Você É. tá Você fora. tá fora, é, Sempre tive. Inclusive, eu chorava, porque quando eu ia comprar calça jeans, a minha mãe ia nas lojas e tal. A mãe dizia, pega a calça jeans. Aí sempre que botava, não subia. Sempre travava aqui, eu chorava. Que dó. Bichinha. Eu né, dizia, rapaz? eu quero ser magra. E o Meu era sonho era pinça. ser magra. Magra de não ter bunda. E o meu Eu queria. era pinça, apertando, porque não tinha É, pra encher pois o é. negócio. Tá vendo como as coisas são? E detalhe, como eu era 1,75 m já desde nova, então ficava coronha É... a calça. Aí eu tinha que comprar maior pra caber na perna, porém E fazer o- ficava frouxa. Ficava frouxa. Calma, amiga, calma. Era triste. Menina, vem cá. Vi aqui que você é a primeira alagoana a ingressar no Renova. Queria que você falasse um pouquinho o que é. Tá. E queria também que você falasse como foi que surgiu essa sua vontade pela política. Que é uma vontade que eu não tenho, por exemplo. Senta que lá Mentira, vem a eu já história, pensei em né? ser. Já. Todo já, mundo porque já. eu combino. Né, não, Meline? Com essa Gritando. voz, imagina, no plenário É, lá. é. Gritando, eu não tô brincando, mas eu nunca pensei, não. Vamos lá, conta aí pra gente. Então, eu acho que hoje a gente vive num momento em que várias pessoas estão envolvidas com política, né? Antigamente, eu me lembro quando criança, que ninguém falava em política. Falava-se no capítulo da novela que estava passando na Globo. Então, você saía na rua, você conversava com as pessoas sobre a novela, né? Quem matou Odete Reutemann. Era essa a pauta social. Hoje, você sai nas ruas... Era uma coisa muito distante, né? Muito. Político. Oxe. Ninguém falava É. de política, ninguém E tinha... principalmente jovem, né? Principalmente jovem, enfim, ninguém tinha aproximação Pode com, comer, viu, Maria? com a política. Muito obrigada. Então, assim, hoje existe uma virada cultural e que as pessoas hoje já falam mais de política. Não de forma como deveriam falar, eu acredito, né? Acho que a gente tem que evoluir um pouco mais. Mas, graças a Deus, a gente já está num caminho, trilhando esse caminho aí da política. E eu acho que eu sou fruto dessa sociedade que mudou a chave e que começou a falar de política com mais frequência. E que começou a esquecer os capítulos da novela para se preocupar com o que devemos nos preocupar, que é a questão social e política que a gente vive, que mexe com tudo na nossa vida, desde a hora que a gente acorda até quando a gente está dormindo, a política está presente. Então, assim, eu participei de muitas manifestações, né, na década passada, liderei essas manifestações, eu sempre tive um viés de liderança em toda a minha vida e comecei a me envolver com isso, mas eu me envolvia tentando não me envolver. E aí é meio complexo mesmo, porque ao mesmo tempo que eu gostava,
eu repudiava. Porque eu repudiava, na verdade, era a política ruim. Sim. A boa política eu gostava. E aí foi através do Renova, quando eu comecei a me identificar com figuras políticas que faziam a política que eu esperava que acontecesse, que começou a me encantar. E aí foi muito interessante, porque eu fiz a prova do Renova Brasil sem saber o que era o Renova Brasil, nem para que servia o Renova Brasil. Eu ingressei num processo seletivo totalmente de olhos fechados. Eu fui fazer a última etapa, eram várias etapas, me lembro que uma delas era inclusive prova de raciocínio lógico. E até hoje eu não consigo entender como eu passei na prova de raciocínio lógico. Tem psicotécnico? Tem. Eita. Tem passasse. detector de mentiras. Tem detector de mentiras Passada. na prova do Renova. Detector Então, pessoa de que não ia passar, mentira. não, viu? É. Um Tem. detector de mentiras. Mas já se acabando. Não ia passar. Tem. Eu não Por quê? sei. Ah, porque mente, minha filha. que Mentira, nem, não acredito. Nem sente. Depois eu conto. Eu não sei se hoje eles mantêm no processo seletivo a mesma estrutura que eles fizeram com a minha turma. Como a minha turma foi a primeira, eles selecionaram 100 pessoas do Brasil inteiro. Eu era a única alagoana selecionada naquele processo seletivo. E era uma peneira muito fina. Fizemos pra esse você. release. A gente lembra. Eu lembro. Foi Lembra, 2018, né? não foi? É, 2018. E aí, depois que eu fui para a última etapa, fiz uma banca oral com professores da USP, fiz toda uma banca de 8 analistas, e que realmente, assim, foi um momento que eu comecei a dizer, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui, né? Quando cai a ficha, foi quando eu já estava lá. E aí fui aprovada e iniciei o curso. Nesse curso eu começo a conviver com pessoas que querem fazer a boa política. Muitas dessas pessoas estão eleitas e já estão fazendo a transformação acontecer. Isso me enche os olhos, assim. Eu vejo colegas meus fazendo essa boa política, fazendo a transformação em cada cidade, em cada estado do país. Infelizmente, aqui no Nordeste, a gente ainda não vê isso acontecer, mas no Sul e no Sudeste do Brasil já está muito forte esse movimento de renovação política. A gente já tem muita gente exercendo mandatos e fazendo diferente, fazendo acontecer. E foi isso, e eu comecei a me apaixonar, eles me acolhem muito, né? Até o Rodrigo, quando me encontra, o Rodrigo Cunha, quando me encontra, ele diz assim, quando eu estou em Brasília, que eu encontro alguém de renovação e que digo que sou de Alagoas, a primeira pergunta que me faz é, você conhece a Maria Tavares lá em Alagoas? Ele, poxa, mas eu que sou senador, você está perguntando se eu conheço a Maria Tavares? Beijos. Por quê? Eu comecei dentro do Renova, e aí a gente teve que fazer uma mudança para São Paulo. Eu fiquei 6 meses frequentemente em São Paulo, junto. A gente morava no hotel juntos, dormia e acordava juntos, e não tem como você não criar relação de convivência e de confiança com essas pessoas. Então, são pessoas que hoje eu tenho acesso, que eu me comunico, que eu ligo, que eu pergunto quando eu preciso de alguma coisa, falo, enfim. E a gente é um grupo que a gente sabe que a gente precisa estar unido, porque a gente enfrenta um outro grupo muito forte e um outro grupo que quer fazer a política totalmente inversa daquilo que a gente quer fazer. Então, assim, nas minhas campanhas eu sempre tenho deputados, senadores que fazem um cardzinho dizendo, lá em Alagoas, vota na Maria, sabe? Porque sabe a importância de um ajudar o outro. E é recíproco, né? E eu também peço voto às pessoas que estão fora de Alagoas para que elas se elejam e continuem fazendo esse trabalho. Então, o Renova fez isso acontecer. Ele juntou essas boas pessoas numa turma e botou a gente para assistir aula, com a finalidade de fazer com que a gente pudesse ter substância para exercer um bom mandato. Porque assim, a gente se prepara para ser advogado, a gente se prepara para ser médico, a gente se prepara para ser jornalista, mas a gente não se prepara para ser político, para exercer um mandato. Então, o que é que a gente vê demais na política acontecer? Figuras como, vou citar como exemplo, mas como o Tiririca, que é um palhaço que tem toda a legitimidade para pleitear e representar as pessoas, mas que tecnicamente é totalmente despreparado para o exercício de uma produção legislativa ao qual ele se candidatou. Né? Então, ele pode representar muito bem e tal,
mas ele não tem a técnica necessária. E o Renova faz justamente isso. Vamos trazer essas pessoas para analisar o que é que precisa ser feito, e aí localmente, né? Porque o estado de Alagoas tem uma configuração político-social diferente do estado de São Paulo, do estado do Rio, enfim. Então, eles pegam a gente, abraçam a gente e dizem, vamos estudar, vamos ver o que é que precisa lá em Alagoas, o que é que a gente pode fazer dentro de um contexto legislativo que possa melhorar o estado. E aí ele dá esse acompanhamento. É porque você vê que o cenário político durante tanto tempo, ele foi digno de piada, realmente, né? Fizeram a gente, o eleitor, de palhaço mesmo. Sim. E agora vem esses movimentos no sentido de tentar limpar a reputação desse cenário político. E eu estava até em Salvador semana passada e me falaram, estão tentando agora trazer um mendigo, aquele que teve relações sexuais com a mulher casada, tarará, para elegê-lo enquanto deputado estadual. Quer dizer, você vê, nada contra a figura do ser humano e tal, mas assim, existe uma responsabilidade muito grande em quem está ali ocupando aquelas cadeiras e a gente elege por brincadeira. Sim. Ou simplesmente por afinidade, ou simplesmente por uma relação de parentesco. Então, aqui a gente vê isso muito acontecer aqui no estado de Alagoas, principalmente os nossos líderes políticos, né, grandes, fortes, eles buscam essas figuras porque são chamadas de puxadores de voto. A gente sabe, quer dizer, a gente que está na política sabe, mas a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, eu fiquei impressionada, vou contar um fato aqui a vocês. Gosto. Em 2018, eu participei de uma reunião lá em São Paulo com grandes empresários e empresárias para pedir dinheiro para as campanhas femininas do Renova, tá? Eu fui convidada, eu tinha 3 minutos para falar sobre a minha candidatura e as pessoas voluntariamente iriam me doar uma grana. Eu consegui arrecadar uma boa grana nesse jantar porque eram pessoas muito bem abastadas lá em São Paulo. E uma das perguntas que uma pessoa lá desse grupo me fez foi o seguinte: Maria, você é candidata lá em Alagoas, mas eu aqui em São Paulo posso votar em você já que você vai para a federal? E eu fiquei assim, Jesus, ela não sabe que não pode votar em mim, que ela só pode votar nos candidatos. Então, assim, às vezes, eu até brinco que a gente precisa ter uma educação política em relação a isso muito forte, porque as pessoas não entendem o funcionamento de uma chapa proporcional, elas não entendem como é que voto em um, elege outro, não entende. E às vezes, para mim, é uma coisa tão básica, tão irrisória. A mulher olhou para mim e perguntou, eu posso votar em você que está lá em Alagoas? Eu quero votar em você. Faz todo sentido, né? Federal. Federal, não, vou votar onde eu tiver. E não se tratava de um mendigo, se tratava de uma pessoa da alta sociedade paulistana, que estava ali com aquela dúvida, entendeu? Então, assim, apesar de a gente estar vivendo hoje num contexto político muito atraente, mas as pessoas não têm esclarecimento sobre essas questões. Então, eu acho que seria uma dos meus sonhos dentro da política é transformar essa questão cultural para dar entendimento às pessoas do funcionamento. Porque a gente só sabe lidar com algo quando a gente sabe como esse algo funciona. A gente tem que dar conhecimento às pessoas. A gente tem que dar conhecimento às pessoas de como o dinheiro público vai para a campanha de cada um, de como esse dinheiro é utilizado, né? De como é o voto proporcional. Enfim, tem uma infinitude de esclarecimentos que as pessoas não têm e que precisam ter para que a gente melhore esse cenário. Então, voltando para o ponto da proporcionalidade, né, muita gente não consegue compreender que vota em um e elege outro. E aí o puxador de voto serve justamente para minar isso, né? Porque eu vi Renan Calheiros publicando que trouxe uma figura que é travesti para a chapa dele. Nitidamente, a figura tem não sei quantos mil seguidores na rede social, nitidamente para puxar votos, para quem ele quer eleger, não é para eleger. Não, e aí ele se veste de, eu estou trazendo uma representatividade desse segmento aqui, mas não é nada disso. Quem está dentro do campo da política sabe que ele está ali para puxar votos. Ele tirou foto com aquele... rico,
que foi para a Fazenda. Uhum. O Melquiades. Também foi outra pessoa que ele puxou. Nitidamente são puxadores de votos, né? Nitidamente estão ali para ajudar a eleger alguém que está naquela É o que chapa. chamam de poca-urna. Não, poca-urna é aquele que não tem voto nenhum. Bota só para completar o número. Essa é sempre a dúvida que eu Entendeu? tive. Não E sei. Me pois esclarece, me diz. Pronto. Porque eu ouvi falar isso muito nas eleições passadas e ficava Pronto. Então, a chapa ela é composta por... Hoje, até a figura do porca-urna, ela está caindo. Por quê? A gente acabou com as coligações. Não tem mais coligação. Sim. E aí, cada partido tem um número mínimo de candidatos a serem lançados. Para também não ficar 1 milhão de pessoas candidatas, né? Então, a regra agora é o número de cadeiras mais 1. Então, vamos exemplificar. Aqui em Alagoas, nós temos 9 deputados federais. Então, cada partido pode lançar 10 candidatos a deputado federal, que é 9 mais 1. Então, nós temos na Assembleia Legislativa 28 deputados. São 28 deputados? 27. Então, são 28 candidatos à chapa, de cada partido, sem coligar, tá? Então, quando a gente coligava, achar 28 pessoas para 3 partidos, por exemplo, ia dar quase 70 pessoas para achar essas pessoas. Então, eles botavam poca-urna. E a gente tem uma lei que diz que 1/3 deve ser composto do outro gênero, que geralmente são as mulheres. Aí arrochava a mulher. Aí arrochava a mulher poca-urna, só para completar o número, né, que plausível. Entendi. Mas tem também, agora me caiu a ficha, você falou poca-urna, tem também aquela figura que estoura a urna, que poca a urna de tantos votos. Pro outro lado. Pro outro lado. Entendi. Entendeu? Menina, é todo um jogo, né? Pra você ter uma ideia, o Tiririca, na primeira eleição dele, ele fez a cadeira dele e elegeu mais 3 que tiveram 100 votos. Entendi. Entendeu? Ele puxou esses É muito 3. louco isso. Você falava dessa necessidade de esclarecer, de ensinar as pessoas. E eu lembro até de uma fala do Romário, muito tempo atrás, ele dizendo da importância de se ensinar, mostrar a Constituição nas escolas. Sim. E é uma coisa que eu sempre pensei, porque assim, foi preciso um curso de direito como segunda graduação para eu começar a entender umas coisas óbvias. Sim. Que eu deveria ter sido ensinada há muito tempo, até para a minha faculdade de jornalismo. Porque é uma responsabilidade que a gente tem com a notícia, é uma responsabilidade que a gente tem de informar e que a gente está ali no dia a dia do jornalismo de pegar a pauta, bota a cara no microfone ali na câmera para falar. E às vezes a gente não tem o conhecimento técnico do que deveria ter, que se tem numa faculdade de direito, às vezes, para poder falar aquilo. Sabe? Sim. E é uma coisa que eu fiquei pensando, se realmente constitucional, pelo menos a Constituição deveria estar dentro das escolas. E assim, a responsabilidade, porque se você fala uma coisa, uma notícia, alguma coisa dentro de um cenário do jornalismo que escapou ali, acabou, não tem como voltar atrás. Desver. Acabou, vai lá. Desver. Não tem o botão desver. Não tem. Então, realmente... seria muito necessário e até necessário para o exercício da nossa cidadania. Que tanto se fala, precisa exercer cidadania, o que os nossos políticos fazem para a gente exercer a nossa cidadania? Ninguém sabe nem o que é cidadania, né? Acha que cidadania é tirar um título de eleitor, né? Acha que cidadania é ir lá e votar, e a gente sabe que a amplitude disso é muito maior. Você falou aí de bons políticos, né? Da boa política. Quem é que você citaria como bons políticos? Aqui ou fora daqui? Não, no sentido geral mesmo. Pode ser de Alagoas e pode ser fora. Nossa, hoje eu já posso dizer a vocês que existem lideranças políticas muito boas no cenário nacional. Óbvio que não é a maioria, infelizmente, mas a gente já tem grandes pessoas que buscam fazer uma política diferente, E aí eu não sei se eu poderia chamar de líderes, né? Porque a palavra líder tem um peso, né? Grande. Mas são pessoas que eu realmente admiro, que eu realmente confio e que se acontecer alguma coisa, porque a gente nunca pode botar a mão no fogo por ninguém, mas se acontecer alguma coisa em relação à postura, à conduta dessas pessoas, eu ficaria bastante admirada, né? Então, eu tenho, dentro do próprio Renova,
um pessoal que foi eleito, que faz um mandato brilhante. A gente tem aqui vizinho, no estado vizinho de Sergipe, tem o senador Alessandro Vieira, que é candidato a governo do estado de Sergipe. É uma liderança muito boa, fez um mandato muito bom, né? Agora na CPI da Covid, ele teve um desenvolvimento brilhante na CPI. Um cara muito inteligente, um cara ele sentava do meu lado na aula. E ele é aquele cara sério, não sorri, sabe? Eu tenho uma foto com ele sorrindo e eu brinco que essa foto é uma foto para guardar mesmo. Foto de milhões. Foto de milhões, porque ele não sorri. E ele sempre era o cara apaziguador, porque o Renova, ele não traz apenas uma opinião. Ele traz diversas opiniões, mas todas dentro de um padrão ético. O que você está defendendo, aquilo que você acredita. Não tem ninguém ali defendendo para se aproveitar de algo. Está defendendo o que acredita. Então, a gente tinha diversas opiniões e a gente brigava muito dentro do Renova. Muito. Brigas de chorar, de se descabelar. Era o Congresso na sua pura essência. Mas ninguém queria corromper ninguém ali, naquele cenário. Então, Alessandro Vieira é um cara que eu cito. Tem um deputado estadual, que agora ele vai para federal, que é o Fábio Wostman, no Rio Grande do Sul, que é um cara espetacular, um cara brilhante, sabe? O próprio Vinícius Poit, que vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo agora, também é outra figura, assim, brilhante. Tem uma amiga que não foi eleita, que está lá em São Paulo, que é a Mônica Rosenberg, que é outra que, se for eleita, vai dar um show dentro do Congresso Nacional, vai ser a pessoa que vai conseguir convergir ideias, ela é a pessoa da convergência. Então, assim, eu teria uma lista enorme. Eu tenho o Tiago Mitrô, em Minas Gerais, que é um deputado, ele foi eleito já há vários anos o melhor deputado do Brasil, em termos de desempenho no mandato, propositura legislativa, economia, todos os requisitos ele preenche. Tomara que seja reeleito, se ele for a reeleição, porque eu soube que ele está meio decepcionado lá dentro e nem Sei quer. por quê. E nem quer. Então, assim, tem muitas figuras, e tem figuras que não foram eleitas, mulheres, que são extremamente boas para estarem lá dentro e que, infelizmente, não conseguiram ser eleitas, mas que são grandes lideranças que conseguiriam fazer essa transformação e que estão aí disputando vagas e que eu torço muito para que elas consigam evoluir. Tem uma pessoa que eu acho fantástica, que eu preciso citar aqui, que é o Gabriel Azevedo. E ele é um cara espetacular, assim. Ele faz uma política de forma brilhante, brilhante mesmo. Então, assim, é uma pessoa também que eu me inspiro muito. Enfim, tem uma lista vasta. Galera boa. Aí tem Paulo Ganimi no Rio, tem o próprio Marcel Van Hatten lá no Rio Grande do Sul, que também tem um brilhantismo. Tem a Adriana lá em São Paulo. Enfim, eu tenho uma lista. Uma lista. Agora sim, você nas campanhas ficou bem conhecida pelas redes sociais, pelos vídeos polêmicos. Ninguém lembra, né? E aí, o que é que eu queria saber de você? Rolou ameaça? O que é que aconteceu com você depois dessas tentativas de se eleger? E o que é que mudou na sua vida depois disso? Para o bem e para o mal também. Porque eu lembro que uma época você me falou de ameaça, de segurança e tudo. Sim. Eu nunca sofri uma ameaça que me colocou ao extremo do medo. Isso eu não tive, tá? Mas eu tive algumas precauções, algumas preocupações que me levaram a tomar alguns cuidados que restringiram a minha liberdade. E eu sou uma grande defensora das liberdades individuais. E isso me doeu. Porque você não tem papo na língua, né? Muito. Né? Vai lá, denuncia e pronto. Pode ser grande, pequeno, conhecido, desconhecido. Olha, pra mim, Meline, sinceramente, eu não vejo isso como uma denúncia. Eu não vejo. Tá fazendo seu dever de Eu vejo cidadão. como um esclarecimento, tá? É como você noticia algo. Você não noticia?
independentemente de quem vai gostar e quem não vai gostar da notícia. Tem gente que gosta, Então tem eu gente que me não. sinto nesse papel dentro Trazendo da os política. fatos. É. Trazendo fatos concretos. Tanto que, em 2018, eu sofri 2 ações judiciais, propostas pelo deputado Arthur Lira e proposta pelo deputado Marcos Beltrão, à época. Eu me lembro, eu estava indo para esse jantar de arrecadação em São Paulo, eram 3 horas da manhã, eu estava pegando o voo daquele de 3 para São Paulo, para Guarulhos, e o meu coordenador de campanha me ligou e disse, Maria, chegou uma decisão judicial. Eu disse, leia, pelo amor de Deus, leia. Antes de eu embarcar. E aí ele começou a ler, eu disse, não, vá para a parte do ponto descido, vá para a parte final. E aí eu tinha ganho já a liminar, ele tinha perdido a liminar. Eu acho que o primeiro foi Marcos Beltrão. Ele perdeu a liminar e perdeu a sentença. Por que ele perdeu? Qual era a fundamentação? Simplesmente a desembargadora e o desembargador disseram, o que ela falou é verdade, ponto. Não tem o que se contestar. Além de verdade, é público. Vai indenizar ela por quê? Vai tirar o vídeo dela do ar por quê? Não tem motivo. O fato é público e verdadeiro. Acabou. A partir daquele momento, foi um momento tenso, porque eu sabia que eram figuras que poderiam ter um poder até em cima do próprio judiciário, né? Então, eu temi aquela ação naquele momento, porque eu disse, pronto, se ele ganhar a ação, Ok. é o meu fim, né? O fim da linha. Mas não ganhou, nenhum dos dois, nem ganhou a liminar, nem ganhou na sentença. Inclusive, o meu advogado, que era um advogado de Minas, disse assim, Maria, você nem precisa contestar, corre a revelia, você vai ganhar, você já ganhou a liminar, você vai ganhar a sentença. Eu disse, de jeito nenhum, vou fazer a contestação, de jeito nenhum, Deus me livre, que eu não ia correr esse risco. Mas, aí ganhei a liminar e ganhei a sentença. A partir daquele momento, eu comecei a ver que se alguma intercorrência eu tivesse, eu estava respaldada pelo judiciário, porque 2 desembargadores já tinham me dado favorável. Então, sim. Então, o que eu estava fazendo estava habilitado judicialmente para que eu continuasse fazendo. Uhum. E aí eu tive uma tranquilidade maior. A única preocupação que eu tinha era pegar dados da base de dados e não falar Achismo, à toa, né? achismos. Uhum. Era isso. E aí eu sempre seguir nessa linha. E aí as pessoas ficam, nunca ninguém, de tudo que eu falei, nunca ninguém levantou o dedo para dizer, é mentira. Nunca. Nunca houve contestação. E outra, as pessoas nem procuram confirmar aquilo que eu falo. Porque eu já ganhei Você já uma traz credibilidade. Mas você já traz Já também. traz as Agora provas. teve um vídeo até da rádio, Sim, Eu não vi. Não viu, não? do Paulo Dantas. do Paulo Dantas. Então, ali claramente você vê que quando a pessoa mente, é triste. Parece que tem um letreiro aqui no estou mentindo, passando, né, na cara dele. Então ali foi uma coisa totalmente despretensiosa, mas que me magoou muito na hora. Tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu me controlo. Mas tem coisas que eu não Coitado do consigo. assessor da pessoa. Eu não consigo controlar. Sim. O cara começou a mentir, mas assim, muito descaradamente. Ele mentia na cara, né? Porque quem mente enrola. Enrola. Ele não consegue ser objetivo, ele não consegue dar aquela resposta. E aí ele passa 2 minutos para responder um sim ou não. Assim, uma coisa inviável, né? Então ele começou a mentir. Eu percebi Coitado a do mentira. marido, da Maria. Eu percebi a mentira. Mentindo É. na testa dele. E aí Detector de mentiras. a internet não perdoa, né? Você vai lá na internet Sim. e confirma aquilo que ele Google falou. tá não. aí pra isso. Eu sou advogada. A Assembleia Legislativa, no mês passado, votou uma lei concedendo meia entrada para advogados. Uhum. E meia entrada para advogados? O advogado não precisa de meia entrada, né? Mas está aí a lei, aprovadíssima. E ele votou a favor da lei. E aí eu perguntei, deputado, por que o senhor votou a favor? Só quero saber isso, por quê? Me diga por quê. Né? Eu tenho o direito de saber a motivação do deputado que me representa na Assembleia, os motivos que levou ele a esse voto. E aí ele disse, não, eu não estava presente na votação. Só que ele era o relator do projeto de lei, ele estava presente, eu consultei a internet, ele estava presente no dia.
Entendeu? Inclusive, ele estava na mesa lá. Foi uma resposta bem ruim, né? Pois é. Mentiu errado, né, amigo? Então, assim, sabe nem mentir? Uma na aulinha hora com a eu falei, gente. não dá, gente, não dá. Eu preciso dizer à população que não dá. Não era melhor dizer Não era melhor dizer o motivo. Votei por causa disso, por achei causa bom, mas sai pior Achei emenda. bom, achei que era um projeto de lei massa, que os advogados iam gostar Sim. de pagar meia entrada. É. Pronto. A classe ia ficar feliz Feliz, comigo. ia ganhar votos, enfim, dizia qualquer coisa. Mas dizer que não estava presente na votação, estando. E na CCJ, ele foi o voto de Minerva. Empatou 2-2 na CCJ e ele Eita, decidiu pra ele. por sim, para ir a plenário para votar, para aprovar o projeto. Que Deu ele poderia ter bloqueado o projeto na CCJ. Então, assim, viável, né? Eu não vou ficar calada com isso. Eu, Maria, ficar calada com isso. E entre outros, né, que você De denunciou jeito. também. Denunciou não, trouxe a Trouxe público. os fatos a público. Exatamente. É, como Então, teve aquele que... noticiei apenas. Qual era aquele que ia pro Dragão? Ave, minha Nossa Senhora. Tinha um que ia pro Dragão, não era? Tem. Eles adoram a Câmara de Vereadores. Agora, eu não daqui gosto do adoram o Dragão, Eles adoram. Mas eles adoravam. Menino, o que é sei. essa do dragão? Tô sabendo. Poxa, não. comendo É. horrores. Eu É. só lembro da Maria lá na porta tentando entrar e o povo tentando barrar e Merlina, fazendo live. E eu parei Só, o carro. eu também. Eu disse, parei eita, o pra carro, Maria agora brigando. eu quero ver ela entrar. eu quero Teve ver do esses Dragão, documentos. teve outro também, outro estabelecimento que iam comer. Outro Bali. restaurante. Bali, Sorveteria Bali, Canoa, eles era? Não tô sabendo. Gastando não, dinheiro, o gastando Lopana dinheiro e público, o é? Beach Prime. O Beach Prime, é o Beach Prime. Campeão. Beach Ah, Prime é? é o point Tem dos vaga nossos lá. vereadores. Vários horrores, vários dinheiros. É, eles comem muito lá. Mulher, mas é porque você tem que entender. É o seguinte, se for uma Rebeca que vai comer, ela vai comer o valor todo, entendeu? É porque você não tá conseguindo acompanhar. É, você tem que entender a fome da pessoa, É, não é entendeu? assim, julgar a pessoa. que Julgar ela a pessoa come porque ela come? muito. Não, Que Maria, coisa, tá Eu tô até errado. com vergonha agora de pegar biscoito. Então, a Câmara Municipal, ela deixa muito aberto essa questão dos gastos das VIAPs, que é a verba indenizatória da atividade parlamentar. Então, deveria ter um controle maior, né? Porque eles têm, acho, 10 mil reais, 10 mil, parece que aumentou agora para 15. Eles aprovaram um aumento para 15. E aí eles gastam como eles querem gastar. Só tem assim o item, alimentação. Sim. Pronto, a alimentação Mas vai tá embora. caro, né, Maria? Tá Vá-se caro. embora, Você vá tem que pro entender, Dragão, mulher. vá pro Lopana, vá Sim. pra onde você quiser. Faz open bar. Chama a galera. É. E aí a prestação de contas era feita sem as notas fiscais. Eles colocavam uma tabelinha, não era nem tabela de Excel, era de Word mesmo. Não. Era. Uma tabelinha e botava alimentação. Olha aí. Gastei 2 mil reais. Minha gente, até no meu trabalho Aí botava... privado, precisa da nota. Pois é. Material de escritório. Material de escritório, 5 mil reais. Aluguel de móveis, 3 mil reais. Aí você perguntava, fotógrafo, 4 mil reais. Aí você perguntava, peraí, quem é o fotógrafo? Quais são 3 as orçamentos. fotos? Cotação. 3 orçamentos. Básico. Nada. Não tinha isso disponível. Eu disse, não, peraí. Algo tá Alguém errado. precisa me dizer qual foi essa alimentação, aonde eles gastaram essa alimentação. Compraram biscoito creme crack com 3 mil reais, né? Foi Coca-Cola, foi café, ou foi picanha, Sim. camarão, Aquela de R$1.000, chopp, aquela chopp. Você não tinha acesso a isso. E aí eu disse, não, eu quero ter acesso às notas fiscais. E aí pedia administrativamente e ninguém me dava. Aí eu disse, eu vou entrar com ação judicial. Essa ação já tem uns 4 anos que tramita. Muita gente acha que eu entrei na eleição para ganhar a eleição. Não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, durante o período eleitoral, o procurador da casa, da Câmara Municipal, ingressou com a petição dizendo assim, juiz, essa moça que está pedindo isso, Essa senhora. essa senhora está mentindo. Qualquer pessoa do povo pode vir aqui à Câmara E pedir. e pedir as notas que a gente mostra as Ótimo. notas. Aí eu sou qualquer pessoa do povo, Claro. fui lá e quando eu cheguei lá me Foi deparo barrada. com uma barreira. E aí consegui entrar na sala. Na hora que eu estava para ver as notas, chega a vereadora Silvânia Barbosa e me impede de ter esse acesso. E diz na minha cara
professora do curso de Direito, que eu só posso ver o documento com a autorização do presidente da Câmara Municipal. Porque eles decidiram assim, ali. Não tem lei, não tem nada. Não, a lei diz justamente o contrário, né? Que o documento é público. Mas que eles querem decidir assim, que só com a autorização do presidente da casa. E aí, nesse momento, é o momento que você separa as pessoas educadas das não educadas, né? A minha vontade era de voar em cima dela. A minha vontade era de esganar. Mas a minha educação me limita. E aí eu disse, não, vou pegar, eu tenho uma ação judicial, eu vou pedir uma autorização ao juiz para ir lá. E assim eu fiz. Peguei a autorização, o juiz me autorizou, eu fui ao comando geral da polícia, a autorização era para entrar lá com a polícia, eu fui ao comando geral, o comandante, muito gentilmente, disse, não tem problema nenhum, a senhora não está com a autorização judicial, decisão judicial. Vamos cumprir o dever. Vamos cumprir. Cumpra-se. Cumpra-se. E aí eles chamam um pé na porta. E aí eu estive lá, e quando a gente chegou, eu cheguei mansa, doce, Educada. como eu sou, educada, e entreguei a ordem judicial à portaria lá. Aí o porteiro pegou a ordem e disse assim, eu vou pedir a autorização do Ei, presidente da bichinho. Ah, bichinho. Aí o policial disse, você não vai pedir autorização de seu ninguém, você vai abrir esta porra agora. Ele disse nesses tempos, você vai abrir esta porra agora e ela vai ver. Doutora, onde é que tá os documentos? Aí eu, tá naquela sala ali. E aí lá. ele Entrou. Entrou. E olhou. E aí você viu, teve acesso. E aí eu tive acesso. E aí tem eu a tive bendita acesso da com a nota. polícia do lado. E tem a nota a lá. polícia, aí tinham as notas. Inclusive, boa parte já estava digitalizada. Só que Oxi. eles simplesmente não colocavam no site, sistema, no portal. no portal. Não colocavam, ficava lá omisso. E aí eu tive acesso. Aí foi quando eu vi a Beach Prime, o Dragão. aí salão de festa em Marechal Deodoro, aluguel de ônibus para levar o pessoal para festa do salão, enfim, aí O céu é o escancarou. limite, né? O céu é o limite. E aí tudo isso. Mas hoje, graças à ação judicial, está publicizado no site. Ah. Qualquer pessoa do povo pode ver. Fez um Então a favor pra luta nós. não foi em vão. Não, foi em vão. A gente conseguiu chegar lá. Queremos saber. O Brasil todo quer saber. O Brasil quer saber. Entras ou não entras? Pela porta da frente ou do porta? E aí, quais são as cenas dos próximos capítulos? Ai, Soubemos, a gente soube de algumas coisas assim, off. soube. Foi. É. Soube. E estamos super curiosas. Então, Era esse o babado que você ia contar? Não. Ai, quero saber também. Acabou a eleição, eu fiquei como primeira Tem alguém aí, suplente. Rebeca? E estou nessa expectativa de a qualquer momento posso assumir o mandato lá na Câmara Municipal. Hoje eu estou filiada ao PSDB, aqui em Alagoas, junto com o deputado federal Pedro Vilela, que assumiu essa semana a presidência do PSDB, e a gente está conversando, tendo algumas tratativas sobre candidaturas. O PSDB provavelmente não lançará a chapa ainda de estadual, nem lançará um candidato ao governo, apenas a chapa de federal. Então, existe a possibilidade de eu estar compondo a chapa de federal junto com o deputado Pedro Vilela, mas ainda não tem nada acertado, batido o martelo. Mas ontem a gente almoçou e Beach conversamos. Prime, No Beach Dragão. Prime. Não foi Lopana. no Beach Prime, nem foi no Lopana. E cada um pagou a sua parte, como o importante. dever manda, né? E aí a gente conversou bastante. É um deputado que eu gosto muito, o Pedro. É um deputado que ele não faz aquela política tradicional que é feita aqui. Tanto que ele está no PSDB há anos, desde que ele começou na política. Então, ele não é aquele deputado que faz o jogo da política, de pular de partido em partido para trocar Sim. favores, dinheiro, nem nada disso. É um cara muito sério, um cara que me trata muito bem, uma pessoa muito educada e que quer levantar o PSDB aqui, né? O PSDB tem uma tradição familiar na família dele e que ele quer dar continuidade a esse projeto. Vamos ver Maria já na polícia. Era esse o babado. Eu quero saber. Era, E qual é o outro? era esse o babado. Ah, sim. Agora eu pensei que era um babado íntimo. Eu digo, pronto. Pronto, fiquei até com medo.
Vamos pegar Mas eu um não objeto. falei sobre isso em lugar nenhum. Ai, Mas foi é ontem. furo. Vamos pro confessionário? Não, Depois vamos a gente pro- dá, pô. Ah, beleza. Pra fechar tudo. Beleza, mostrando o quanto ela é tudo maravilhosa. certo. Olha. Ui. Vamos pro confessionário, que é um Vai. quadrozinho que a gente tem aqui, Ai, onde a meu gente faz Deus. uma pergunta e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Vocês são tristes. Não, somos felizes. Vamos lá. O seu primeiro crush da infância pode ser um famoso. Ai, meu Deus. O meu primeiro crush da infância. Quem foi? Ai, Jesus amado. Pode ser Fábio Júnior. Ah, famoso? Pode ser. Pode ser, pode famoso. Ah, eu não sou uma pessoa de crushes famosos. Eu não tenho essas ideias de... Eu não me atrai. Mas Eu tem que ter gosto de alguém. pessoas reais. Assim, Mas não é eu- possível. Eu gosto... Primeiro, não lembra, assim, o primeiro crush que tu olhou assim, paquerou? Não, assim, acho que é Tom Cruise, né? Que a gente Ah, certo. bom. olhava, né? Brasileira que te dá orgulho. Eu ia dizer Dilma Rousseff. Você não Porque tem cara. tudo eu quero fazer uma piada. Não. Você não tem cara. Eu buguei aqui. Sim. Não. Ai, Jesus. Eu acho que... Ai, tem tanta gente que me dá orgulho. Uma mulher brasileira, é? Qual é o signo dela, será? Libra? Capricórnio. Ah. É... Gente, vocês pegam um pesado demais. Não, mulher. né? Fácil. Nessa Não é. Tanta mulher entrevista. boa aí. Acho que Ruth Cardoso foi uma mulher que eu admirei Pronto, muito. aí. Eu achei Ai. Arrasou. que ela... Uma mania. Uma mania. Também sou sem manias, ó. Não Não precisa. tenho, Cheia de não. manias. Cheia de manias. Sou não, cheia de manias, ó. Não sou não. Não Nada? tenho nada. Eu levo uma vida tão de boa, fazendo as coisas tão assim não Só tenho fazendo não. xixi até os 10, depois não tenho, passou. Não, juro que eu não tenho. Eu não vou inventar uma mania Sem que eu não mania. tenho. Então Eu tá, sem vamos lá. manias. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Corrupção. Boa. E- Foi rapidinha toda. Quem você gostaria de ser por um dia? Meu Jesus. Pode ser um cargo também. É. De ser por um dia. Sei lá, Gisele Bündchen, né? Arrasou. Aquela linda, né? Casada com Tom Brady, né? Uhum. E quem é que você não gostaria? Aí a Dilma Rousseff. Ganhou na Mega Sena. Qual é a primeira coisa que você faz? Aí precisa não, As é rica, malas. menina, já. É, já As rica. malas. As malas. A primeira coisa que ela faz é as malas. Porque nem comprar as malas ela vai precisar. Não, ela já tem, amada. Um micão. E você pagou. Ah, Maria são deve ter um tantos. bocado. Não, eu Não, tenho Maria deve ter um eu bocado. tenho A Maria tem. vários Tem. micos. Eu tenho Milhões. milhares de micos. Eu tenho que pensar em um. Ah, pronto. Recentemente me convidaram para uma reunião. Meu Deus. Medo. Posso falar nomes, citar nomes? Pode. Pode? Me convidaram para uma reunião. E aí tava... Eu vou falar sem citar nomes, porque a audiência é muito grande. E eu fico com medo de citar nome. E aí, as pessoas tentando me convencer a ser candidata naquela chapa, né? Aquela reunião de candidatos e tal. E eu dizia, não quero ser candidata. A Teca, que eu sou suplente dela, já vai ser candidata, vai ser eleita. E, não, mas ela não tá certa não, a eleição dela. Pode ser que ela não ganhe, Maria. E ela vai precisar de você na chapa para contribuir com os votos dela. Eu disse, não, ela não precisa não de mim. Ela já tem 3 homens na Câmara Municipal que são os maiores cabos eleitorais dela, né? Fulano, Beltrano e Cicrano. Fazem questão de brigar com ela na Câmara e ela só cresce, enquanto eles só descem, né? Então eles ficam nessa briguinha, achando que vai diminuí-la, só que ela acaba crescendo e os 3 patetas, porque são 3 idiotas. Eita, meu Deus, ela tá porque falando pra eles. E aí, beleza. 3 minutos depois, entra um dos dentro da sala para participar da reunião. E eu... um monte de gente na reunião. E eu... É muito... Entrou o primeiro, Pateta. Entrou o Pateta True. Menina, é muito eu esse mico. Pateta Tree. eu sou desse Muito tipo. eu. Porque assim, eu preciso falar para as pessoas que o que acontece, a pessoa tem que raciocinar, né? Poxa, fica dando palco para ela,
Se você não quer ela junto lá na Câmara, não dê o palco pra ela dar o show, né? Exato. Oh, Dar o meu show, Deus, né? tão bobinho. E um talento oculto, algo que você faz que só você sabe. Ixi, Ou poucas pessoas, né? eu tenho não talentos, viu? Tem Vixe, BT, é possível. tênis, Não, Cozinhar. picanha, vive no churrasco, mulher. Tenho E Murici. Prime. Podia convidar a gente, né, pra aquele... Eu não tenho não, eu sou uma mulher sem talentos. Meu marido que o diga, eu não tenho talento nenhum. Não é filha, possível. Não tenho não. Não é possível, Maria. Eu acho assim que um talento meu, que não sei se é Ensinar. talento, talvez Ensinar. Mas aí o ensinar. povo sabe, não é oculto, né? O povo assiste as aulas. Não, não tenho não. Eu não faço crochê, eu não sei pintar. Eu... Canta, Ó, pra com você a ter uma voz dessa. ideia, não canto. Dança. Não danço. Minha nossa. Pra você ter uma ideia, essa semana teve uma atividade na escola do meu filho que era fazer um inseto de sucata. Ô, mulher, Certo. aí eu já ia mandar alguém fazer Aí, também. Aí o meu marido disse, faça você. Eu disse, não, eu não tenho talento pra fazer inseto de sucata. Quem tem é você. Ah. Aí ele ficou, não, quem tem é você, quem tem é você. Aí chegou a babá e disse, seu Eduardo, quem tem é você. Então, Prova Voto de prova de Minerva. Minerva, não tem. Tudo bem, Maria. Olha, Arrasou, cadê você? deixa a gente te entregar aqui um mimo. Mas queremos saber do seu objeto. Nós queremos primeiro. saber qual foi o objeto que você sim. escolheu, que você trouxe. Quem é essa galega, hein? Então, essa aqui é o início de um sonho, né? Sim. Então, pra mim, é algo que me representa, né? Sou eu em 2018 e é um sonho que continua. A gente tá em 2022, né? E não sei aonde vai chegar esse sonho, mas tá aqui, ele é o início. Olha, a Maria loira. Representa- Trouxe o primeiro santinho dela. Representa muito pelo pra Partido mim. Novo, não era? Exatamente. Então, isso aqui é algo que quando eu olho, eu sinto orgulho de bem. ter vivido isso e de ter feito o que eu fiz. Sim. Porque, assim, eu tenho a sensação de que eu não joguei o dinheiro fora. Aham. Eu conscientizei, eu trouxe informação, eu trouxe mudança. Quantas pessoas olham pra mim e falam assim, hoje eu vejo a política totalmente Verdade. diferente depois Aham. do que você fez. Verdade. Sabe? Então eu sou parada na rua e escuto isso. De pessoas que eu nunca vi na vida e vêm pra me dizer isso. Eu mudei o meu conceito na política vendo você. Não tem preço, né? Não foi à toa que na minha primeira eleição eu cheguei a quase 10 mil votos fazendo isso. É verdade. Né? Então, quem é da política sabe o peso que isso tem de você conseguir votos assim tão espontâneos É verdade. como eu consegui. Sem comprar Então, ninguém, né? E com pouca verba, E né? trouxe ainda presente pra gente. Arrasou Ela isso vai aqui. modificar a nossa vida. E trouxe aqui, porque assim, na vida da gente a gente tem altos e baixos. E foi um momento que eu estava muito embaixo, muito embaixo. E uma pessoa disse, Maria, antes de a gente ter uma conversa, você vai ler esse livro e depois a gente conversa. E não é um livro de autoajuda, é um livro de uma pesquisadora que fez uma pesquisa sobre vulnerabilidade. E aí ela escreveu Já sei sobre qual é. vulnerabilidade, a Don Brown. Um pra você e um pra você. Vou abrir. Eu quero Arrasou. que vocês leiam e botem na Enquanto cabeceira. isso, bote na sua cabeceira também, pra você não Eu esquecer. sabia que era esse livro. Eu li esse livro Você ano leu? passado. Brené Brown. Adoro. Eu já li Eu esse livro. vi Ele o é TED maravilhoso. Talks. Eu vi o vídeo É. do TED Talks, que eu É. amo esse vídeo. Eu A vi, Coragem assisti em de Ser 2016, eu Imperfeito. acho. É. Tava doida por esse livro, sabia, pra ler. Eu li ele no Pode ano ler. passado e eu vou Quero. ler de novo. Beleza. Obrigada, Maria. Amamos. E seu Gostou do seu? presentinho pra você botar no seu Vou colocar. escritório Não Vou esquecer colocar. também. e não esquecer. Ah, é tão importante isso, É. né? A gente saber que... Inspira alguém, né? A gente saber, a gente precisa É. saber, a gente precisa ter essa consciência, né? É. Com Quantas certeza. mulheres não têm essa consciência? Com E certeza. quando as pessoas me param na rua e dizem assim, continue, eu me convenci através de você. É. Olha Que a aí. gente pode... Então isso é muito gratificante. E o trabalho de vocês agora, né, fazendo isso com várias mulheres. Com várias mulheres é de maravilhosas. aplaudir. Obrigada, Obrigada, por ter vindo. Maria. Amamos. Passou Amamos. num instante, É. pô, uma hora quase Uma da gente hora. falando aqui. Falando só. Muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje, trazendo muito mais informação, né? Porque foi É uma verdade. aula de Depois direito eu quero eleitoral. Vai voltar. Todo No mundo final diz do isso. sonho. Todo mundo diz isso, né? É, Quer deu voltar. tudo certo. Início de um sonho, deu É, tudo certo. deu tudo certo. Perfeição, muito obrigada mesmo. Obrigada, Maria.
E pra você que tá aí... Ficou até o fim, né? Né? Assistindo aqui, segurando nossa mão. Exatamente. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe, né, Mel? E faça aí a sua doação via Pix, botando o celularzinho aí na tela. Lembrando que o celular na tela tem que ser já dentro do aplicativo do seu banco, Aí você tá? doa R$1.000. Isso, direto pra gente poder o quê? Viajar, Exatamente. tá bom? Então, meninas, beijos. Até Tchau, o próximo tchau. episódio. Tchau, tchau.